Salve, torcedor! Se você não assistiu Uruguai e Cabo Verde, você perdeu uma das melhores histórias dessa Copa do Mundo até aqui. Mas vem comigo que eu te conto. A pergunta que ficava na hora era como Vozinha ia se sair. Nós descobrimos nesse jogo que o banco de Cabo Verde tinha um jogador saído, que parecia ter saído de GTA San Andreas, CJ dos Santos. Fica aí a curiosidade, viu, Casa TV? Pode usar essa. E o começo do jogo foi um começo de jogo bem faltoso, muito pegado, porém com imposição maior do Uruguai, encontrando espaço para contra-atacar nos primeiros 11, 15 minutos aí. Tendo inclusive a primeira oportunidade num contra-ataque e finalização com o Valverde, que é o astro, ou um dos astros da Celeste Olímpica, né? E por mais que haja esse volume, tenha havido esse volume uruguaio logo de início, numa falta, aos 20 minutos, do meio da rua, Kevin Pina finaliza, ela passa no meio da barreira e ele faz história. Ele faz o primeiro gol da história de Cabo Verde em Copas do Mundo, torcedor. Ele faz o primeiro gol na história de Cabo Verde em Copas do Mundo. Então é uma seleção emergente no futebol, emergente em Copa do Mundo, que até então não havia tomado gols, tirado pontos da Espanha e fez o teu primeiro gol jogando contra duas seleções campeãs do mundo, né? E o Uruguai, pós aquela pausa e estando atrás no placar, precisando da resposta, vai para cima, com o Valverde pegando de primeira a sobra, e ela vai por cima do gol. Isso, enquanto ali pelos 30 minutos, entrando já na parte do meio para o fim do primeiro tempo, a seleção de Cabo Verde apostava em contra-ataques, porém errava na escolha de jogada e nos movimentos que fazia, né? Então, a seleção cabo-verdiana tinha oportunidades, porém errava no último passe. Até que no final do jogo, dos 40 para frente, o Uruguai foi muito ofensivo, encurralou a seleção cabo-verdiana e num levantamento para a área, ela pega na trave e na sobra o Araújo, que é a cara do Tiquinho Soares, fica aí a comparação, empata o jogo. E a gente vê um detalhe no lance do gol do Uruguai, em que o Arcanjo, jogador cabo-verdiano, estava machucado no lance do gol, e a equipe de Cabo Verde não colocou para fora, a bola para fora para ele ser atendido ou algo parecido, então o Cabo Verde ficou com um jogador a menos, né? E a equipe do Uruguai, ela continua pressionando, e antes do primeiro tempo acabar, em outra bola para a área, o Canóbio recebe livre e faz 2-1 e vira o jogo ainda no primeiro tempo. Foi um primeiro tempo cheio de emoção e de gols, torcedor, que merece o seu like e a sua inscrição nesse vídeo, e comenta aqui o que você achou desse jogo, desse primeiro tempo, por toda a história que foi envolvida nesse jogo. E a gente vai pro intervalo com esse primeiro tempo movimentado e cheio e com esse roteiro fantástico, né? E nós voltamos para o segundo tempo com uma boa oportunidade na finalização para fora logo aos 5 minutos e um erro muito infantil aos 15 minutos, um erro de lateral aos 15 minutos,
Hélio Varela antecipa a marcação, o Muslera sai, não sei porquê, e ele bate por cima, fazendo 2-2, colocando Cabo Verde de novo no jogo, empatando o jogo, né? E como eu disse, esse movimento de Cabo Verde no jogo empolgou o segundo tempo, mudou o segundo tempo, porque não foi só um empate e beleza. Aos 18 minutos ali, Cabo Verde se anima e vai para cima. E quase chega à virada, numa finalização de fora da área, né? Continua pressionando, fica um jogo mais de lá e cá, ambas equipes têm oportunidades. O Lopes cabeceia e ganha escanteio. E aí chega a parte final do jogo ali, de 35 para frente, o jogo fica muito aberto, onde tanto o Uruguai quanto o Cabo Verde tem muitas oportunidades, principalmente nos contra-ataques. A primeira delas, a equipe uruguaia vem pela direita, aquele cruzamento vem arrastando pela direita, e aquele cruzamento rasteiro, passa por todo mundo, o Mãozinha tira, o goleiro Mãozinha tira, essa bola jogando para escanteio. Dentro dos acréscimos, já 46 mais, eram os contra-ataques que davam a cara ao final do jogo. A equipe de Cabo Verde tem uma finalização muito perigosa dentro da área, onde o Muslera, bem colocado, faz a defesa e salva a equipe uruguaia, impedindo, assim, esse resultado que seria histórico para a Copa do Mundo, para Cabo Verde, para o futebol como um todo. Mas é o que eu digo para você, torcedor. Que história nós estamos contando aqui. Que história maravilhosa nós estamos vendo aqui. Seja você como torcedor, seja eu como torcedor, seja eu contando essa história para vocês. Porque o que Cabo Verde está fazendo é digno da gente lembrar para o resto da vida e contar para os nossos filhos, para os nossos netos. É uma equipe que não tem a estrutura, por motivos óbvios, e segura uma campeã mundial, pontua no seu primeiro jogo da história da Copa do Mundo, vai para o segundo jogo, encara outra campeã mundial, consegue o seu primeiro gol, consegue pontuar, consegue estar na frente e sim, tem 2 jogos de Copa do Mundo e está invicta em Copa do Mundo. Aí você vira e fala assim para mim, Lu, mas pô, eles têm 2 jogos, mas olha tudo que envolve a seleção de Cabo Verde. E é por isso que está sendo tão especial trazer isso para cada um de vocês. E isso é a minha missão. É trazer essa visão de torcedor para torcedor. É isso que me motiva a estar aqui durante a Copa, durante os campeonatos estaduais, brasileiro, Libertadores, enfim. Então, é isso que eu quero. Eu espero que esse vídeo, em algum momento, chegue em Cabo Verde, em cada torcedor de Cabo Verde, por algum motivo familiar, que tem algum familiar cabo-verdiano, enfim. Vocês estão fazendo história e está sendo muito lindo cobrir o que a seleção cabo-verdiana está fazendo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, segue o Entre as Linhas 22 no Instagram, TikTok, deixa o seu like, comenta o que está achando da história de Cabo Verde na Copa do Mundo até aqui. Tamo junto, muito obrigado pela companhia no vídeo e fiquem com Deus.